Boa noite, Boa noite. tudo bem? Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alguém está me ouvindo aí? Estamos ouvindo. Ah, então beleza. Maravilha. É que eu fiquei preocupado aqui. Espera um pouquinho que eu... Ai, Deus. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Ai, Jesus. Ai, maravilha. Pra quê? Eu quero ouvir aqui, eu não estou ouvindo. Vou me arrumar aqui, que tá um pouco meio... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tô tentando me arrumar aqui ainda. Deixa eu pra você. E aí, Alana, tudo certinho contigo? Boa noite, tudo certinho contigo? Tudo bom, João? Massa. Que maravilha te ver aqui. Vou Tava enviar o link esperando para aí, uma... contando os minutos. Que legal. Estou enviando o link para uma pessoa também que me pediu. Deixa eu ver se a pessoa está online aqui. Vamos ver se o pessoal entra aí. Mais alguns instantes. Vamos aguardar. Vamos bater um papo, então, Alana. O pessoal tá aí, ó, ainda se organizando. Vamos lá, pessoal. Tá E aí, ligado? João? João, eu estou em São Luís do Maranhão. Tá morando aí, né? Como tu falou. Né? Não, sou de Imperatriz. Eu vim aqui fazer um trabalho. Eu estou, inclusive, na agência que eu estou fazendo um trabalho, e é a mesma agência em que eu estou hospedada. E aí o pessoal foi embora, eu estou aqui. Então, temporariamente, há trabalho aí. Isso, eu estou aqui até segunda que vem. É a capital do meu estado, né, São Luís? Sim. Você está em casa? Tá em casa, assim. Você mora em Recife mesmo? Moro em Paulista. É uma cidade vizinha. Paulista. Dentro da região metropolitana do Recife. Eu já estive em Recife em 2010. Eu fui fazer a cobertura jornalística de um evento que acontece aí, um evento de festas juninas da Globo. Você conhece? Sim, sim. Então, eu O- fui que tem acompanhar os arraiais.
Isso, Arraiá da Globo, né? Eu fui acompanhar a quadrilha Arrasta-Pé, que é da minha cidade. Inclusive, eles É ficaram em bem quarto forte lugar ela, esse né? ano. Sim, você conhece? Isso. Nesse ano ficaram em quarto lugar. Eu fui fazer a cobertura jornalística, estava na faculdade na época, eu sou jornalista. E foi Massa. muito legal. Fui com eles no ônibus, né? Com a maior É uma bagunça. Foi muito bom. energia, bagunça, mas tudo com o mesmo objetivo. Foi A muito legal. atmosfera de quadrilha junina é um estresse danado, mas também deve ser uma sensação muito boa. Foi O muito sentimento de legal. competição em grupo deve ser muito massa. Eu fiquei com vontade de participar, de dançar, de tudo. Foi muito bom. Imagina. Show de bola. Boa Tem noite, mais pessoal. pessoa? Boa noite, Derliane. Eu acho que eu não conheço a Derliane. Derliane vai ser mediadora hoje, né, Derli? Tá Você é desligado o moderadora áudio. hoje. Muito bem. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo Tudo. bom. Você? Fala, Felipe. Legal, João na área, Alana. Fala, Eduardo, beleza? Beleza. Show de bola. Eu tô aparecendo? Tá Tá. sim. Ih, rapaz, não disfarcei nem a câmera, né? Porque eu tô no carro, gente. Felipe tá bonito. Opa, obrigado. Demétrio, show de bola, Demétrio. Se o meu áudio não estiver chegando, eu vou te cortar o vídeo, talvez, porque eu ainda tô... Tá ok. Bom som. Tá Vocês não ótimo. acreditam que, infelizmente, hoje eu tô cometendo uma gafe aqui, tô em trânsito, mas vou falar com vocês. Mas você não tá dirigindo, não, né? Não, eu não tô dirigindo, não. Calma aí que o Então tá Maurício tudo me bem. fez um link. Deixa eu mandar o link pro Maurício aqui, só um instante. Pessoal, só mais uns minutos, 2 minutinhos pra gente começar, tá? Só pra dar o tempo da Angélica também entrar, o Maurício vai entrar. Gente, alguém tá me ouvindo aí? Sim. É que eu tô um pouco perdido hoje aqui, rapaz. Tá, beleza, maravilha. Agora foi. Tranquilo. Olha o Maurício. Boa noite, pessoal. Boa noite, Olá, Maurício. boa noite. Tudo bem, Maurício? Tudo. Boa noite, Maurício. Beleza? Boa noite. Beleza. Boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite, Letícia. Alana. Tudo jóia, Maurício? Testei hoje água com limão, Tudo. Maurício. Começou? Comecei hoje, vamos ver o que dá. Como é que é essa história da água de limão aí, Letícia? Hã? É o quê? É simpatia? É, pronto. Na realidade, você, ao acordar, você tomar um copo com água, né? Com limão, para aumentar a sua imunidade. Ah, Tome em tá. jejum. Eu Eu tô tomando todo dia de manhã. eu também tomo todo dia. Que massa. Então, toma todo dia. Eu tomo o dia inteiro se deixar. Eu parei de tomar refrigerante, qualquer coisa. Tudo agora meu é água com limão. No restaurante eu vou, quer beber o quê? Água com limão. Virou um vício já. Eu tomo água com café. Todo dia não, né? Mas 4 horas da todo manhã dia já também não, né? pronto. E aí, Filipão, tudo jóia?
Felipe, acho que não entrou ainda não, né? Felipe entrou aí, não entrou? Ele tá no trânsito. Ele tá no trânsito. Tanto, dizendo que ele. Não sei se ele tá parado ou não. Ele tá parado ou não? Pelo que ele falou? Em deslocamentos. Ah, tá. Ah. Tá bom. Aham. Beleza. E aí, quem Pessoal, assistiu a live não. ontem? Muito boa. Quem assistiu a live de ontem, do Flávio Augusto? Opa, Eu que assisti. foi aquilo, hein, gente? O que foi aquilo? Eu não Eu assisti, não. gente. Fantástico. Uma parte. Nossa, Eu não todas assisti. duas, maravilhosas. Tanto a do Abílio Diniz, quanto a do Pablo Marçal. Do Abílio Diniz, eu não. Ambas muito boas. Nossa, do Abílio Diniz também foi fantástica, bicho. Fantástica. Ele relatou um pouco do que aconteceu com ele naquela época do governo, né? Transição do militarismo para as eleições e tudo. O que as empresas passaram, a empresa dele principalmente. Nossa, fantástico. Pessoal, 21h10 e 11, na verdade, né? Desculpem aí a iluminação. Vamos lá? Boa noite, mais uma vez. Tá um pouco escuro aqui. Cadê meu ring light? Acho que tá no... Deixei na mala. Então, eu tô no trânsito, vou começar a reunião aqui com vocês hoje. Letícia, você não fica rindo de mim não, viu? Que eu percebo, tá? Eu tô no trânsito, só pra vocês constarem, eu tô no Rio de Janeiro, cheguei no Rio agora, eu vim de São Paulo, e a gente veio deixar o pessoal aqui na Barra. E aí meu sócio errou o caminho, a gente entrou numa comunidade há pouco. Aí do nada a gente viu umas motos com arma passando. Eu só vi assim, aquilo ali é arma mesmo? Não é possível. Mas por que a gente tá agora? Mas já tá tudo certo, a gente já conseguiu pelo menos encontrar o caminho. Toma aqui. cuidado aí. Não vai errar no caminho, Toma não. cuidado aí. Cortou tudo aqui. Cortou aí. Ô, Felipe, você quer alguma ajuda para conduzir enquanto você está no trânsito? Vamos sim, na verdade sim, vamos lá, eu vou contar muito com a ajuda de vocês hoje aqui. A gente está bastante em casa hoje, na verdade, né? Bastante gente conhecida aqui, Camila, Demétrio, Paulo na área, Eduardo. Temos visitantes hoje, eu só vi acho que o João Paulo Guzmão aqui. Isso. João, você é novo por aqui? Sou assim. Legal. Quem quer me ajudar aqui hoje apresentando para o João o que é o movimento das embaixadas GV? Um voluntário, vamos lá. Se não tem um voluntário, eu posso escolher um voluntário, não tem problema não. Consegui, galera. Uhul. Aí, ó, Angélica. Cheguei. Tava aqui apanhando da internet. Se cair, vocês já sabem, tá horrível. Eu também apanhei aqui um pouco, viu? Pessoal, a Angélica vai apoiar a gente hoje aqui também, porque eu tô aqui sofrendo no trânsito. Eita, Felipe, tá horas aí, hein? Angélica, a gente vai começar a apresentação agora. Passo a palavra para ti. Beleza. Tá bom. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, com saudade, inclusive, de vocês. Estou passando por algumas questões de saúde e não estou podendo participar tão frequentemente, mas logo vou estar ativa de novo nas embaixadas. E hoje, né, nós vamos falar sobre o poder do hábito, né? E é muito forte esse assunto porque o hábito pode mudar toda a nossa vida, né? Às vezes a gente nem se dá conta de tantos hábitos ruins que nós temos, que inclusive faz a gente ficar às vezes doente, a longo prazo vai juntando aqueles hábitos ruins ali, vai deixando a gente adoecido, né? E vamos se apresentar, galera? Vou começar aqui. Vocês estão me escutando direitinho? Tô. Sim. Vamos ver aqui, vamos começar. Alguém me ajuda, quem tiver no computador aí, falando os nomes? Vamos na ordem?
que tiver aparecendo. Posso puxar aqui, Angélica? Seu áudio desligou, Angélica. Oi. Ligou de Aí. novo. Isso. Você pode puxar para mim, então? Puxo aqui. Vamos começar, então. Alana, se apresenta para a gente. Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, estou ouvindo bem. Eu consigo. Eu sou a Alana Frederic, eu sou líder GV aqui no Maranhão. Estou como coordenadora da região Norte e Nordeste. Estou à disposição para ajudar vocês, né? Atualmente eu tenho uma empresa de marketing, eu atuo nesse segmento e adoro compartilhar experiências e ouvir tudo que vocês têm para compartilhar comigo. Estou aprendendo muito nesse movimento, sou uma entusiasta do empreendedorismo e estou aqui para ajudar. Muito bom, muito bom. Próximo aí, quem é? Eduardo? Fala, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Meu nome é Eduardo, eu falo aqui de Campinas, São Paulo. E eu também amo o empreendedorismo, amo estar aqui nesse grupo, aprendendo, desenvolvendo com vocês. E eu também faço um trabalho de mentoria financeira para os pequenos empresários aqui em Campinas. Acho que é isso. Legal, muito bacana estar aqui. Camila? Olá, boa noite, gente. Meu nome é Camila, eu sou de Belo Horizonte, sou consultora de carreira, publicitária e adoro estar aqui com vocês. Estou super feliz de estar aqui de novo para aprender com vocês. Muito bom, Camila. Próximo. Maurício. Boa noite. Boa Sou noite. Maurício. Sou daqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Sou fruto da Embaixada de Serra, Embaixada Supera. Eu estava como líder na Embaixada de Jacaraípe, agora estamos migrando aqui para Vila Velha, para Itapuã. Ainda não conseguimos startar ela aqui, mas está em processo. E estou no processo aí de negociações empresarial com empresa de vendas. Muito bem. Próximo. Demétrios. Oi, pessoal. Eu sou moro em Botucatu, interior de São Paulo, próximo de Bauru. Aqui ainda não tem embaixada GB. Chamei o pessoal aí no direct do Instagram, apesar de conhecer já desde o início, né? E estamos aí. Quem sabe a gente abre uma embaixada aqui também. Sou fotógrafo. Transformar aí belas imagens e memórias para guardar para sempre. Muito bom. E o próximo? Derliane. Só a última? Tem próximo? Não, tem outros ainda. Boa noite, pessoal. Meu nome é Derliane, sou empreendedora contábil e também trabalho com pequenos fretes com o meu marido. E esse ano também a gente está aprendendo outras formas de empreender também. E aí, precisando, estou à disposição. Muito bom. João Paulo. Boa noite. Sou João Paulo Guzmão, sou aqui em Recife, Pernambuco. Venho empreendendo há um tempo como funcionário de manutenção eletroeletrônica, mas desde muito pequeno sempre empreendi com a minha família. E hoje, atualmente, venho me englobando mais na questão de empreendedorismo, porque eu quero lançar dois produtos. Ainda no processo de MVP e estou precisando realmente de estar nessa atmosfera para as ideias começarem as 2 temporadas e vi a questão das embaixadas e aí os contatos já foram acontecendo e estou aqui com vocês. Gostei de chapéu, João.
Oi? Paulo? Beleza. Eu me chamo Paulo, eu sou baiano lá de Ilhéus, mas eu atualmente estou morando aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Participo da embaixada aqui, junto com o Gustavo. Na realidade, eu sou empregado ainda, mas estou montando um treinamento sem fronteira, e daqui uns dias aí eu vou lançar o produto aí. É isso aí. Sou É um intraempreendedor, como fala aqui. Oi? A gente chama de intraempreendedor. Você está Então é isso empreendendo aí. na empresa de alguém. Tá bom. É verdade. Então, Angélica, você é obrigado. a próxima aqui. Bom, eu sou Angélica, sou de Brasília, sou coordenadora do movimento aqui em Brasília. Tenho uma embaixada só de mulheres e estou no movimento há uns 3 anos, sou apaixonada também por esse movimento. Ontem foi um dia muito legal para os seguidores aí do Flávio, né? 2 lives onde nós aprendemos muito. Quem perdeu, perdeu mesmo, porque foram 2 lives bem interessantes. E estamos aí também na vice-liderança dessa embaixada nacional aqui para somar com vocês, onde nessa embaixada aqui onde todo mundo se encontra. Que lugar gostoso esse aqui, eu sinto muita falta mesmo quando eu não posso participar. É isso. Só para a informação, a live está salva no Instagram do Flávio, tá? Quem quiser assistir ainda. Tá salva. Legal. Fabrício? Fabrício está aí? Sim, vocês estão me ouvindo? Aham. Sim. Oi, vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, tá. Então, tá. É porque tá travando um pouco aqui para mim, dessa internet. Bom, meu nome é Fabrício, eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, mas atualmente moro aqui em São José, em Santa Catarina. Eu conheci embaixadas deve ter um mês, mais ou menos. E essa é a segunda reunião. Tá cortando bastante, Fabrício. Você tá com sua câmera ligada? Não, né? Deu uma travada. Enquanto o Fabrício se ajeita para conseguir se apresentar para a gente, eu vou falar quem eu sou, que eu esqueci no começo, né? Isso, Letícia, fala aí. Então, gente, meu nome é Letícia, eu tenho 22 anos, sou aqui da Embaixada de Cáceres, no interior do Mato Grosso. E comecei agora a empreender num projeto de educação financeira para estudantes. Muito bem. Próximo é quem? Próximo é o Felipe. Felipe, acho que saiu, né? Ou não? Que ele tá no trânsito, né? Acho que ele não conseguiu, ele deu uma saída. Isso. Consegue se apresentar, Fabrício? Deu certo aí? Oi, gente. Agora vocês estão me ouvindo? Isso. Beleza. E agora tô. Porque minha internet acho que caiu bem na hora que eu estava falando. Sim, ficou bem ruim. Aí a gente não conseguiu entender. Então tá bom. Bom, meu nome é Fabrício, né? Na verdade, eu sou de Petrópolis, Rio de Janeiro, mas atualmente eu estou morando aqui em São José, em Santa Catarina. Eu conheci a embaixada tem um mês, mais ou menos, e essa é a segunda reunião que eu participo da Embaixada Nacional, né? Aqui ainda não participei de nenhuma reunião da Embaixada de Florianópolis. Eu sou estudante, né? Estou fazendo licenciatura em matemática e também estou trabalhando no projeto do Flávio Augusto, da WhatsApp Online. Espera. Próximo. Já foi, Angélica. Então, agora a gente vai falar para a Derliane, né? Para a gente não perder muito tempo, porque hoje, com certeza, tem muito assunto, né?
É um assunto muito interessante. Sem mais delongas, vamos falar com a Derliane para ela falar sobre o que ela veio trazer para a gente hoje, nossa moderadora. Então, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês, né, a minha apresentação é baseada no livro Poder do Hábito, só que ele é um livro grande, né, e é um pouco complexo, né, então eu trouxe algumas coisas, assim, mais resumidas, e assim, eu vou passar alguma coisa mais por cima, assim, para falar, porque não dá, infelizmente, para falar sobre tudo. E no caso eu fiz uma pequena apresentação, mas eu não coloquei todos os slides que eu precisava, porque infelizmente não deu tempo. Eu mandei 2 aulas hoje antes daqui da apresentação e não deu tempo para incluir tudo que eu gostaria de ter incluído. Tá? Então eu incluí assim, alguns pontos que eu acho que no final das contas são os hábitos que mais fazem, todos, né, acabam tendo, mas os hábitos do dia a dia que estão nessas coisas, para entender um pouquinho. E aí, vou falando algumas coisas, tá? Já está liberado aí para poder dividir a tela? Deixa eu ver aqui. Já, pode compartilhar. Cadê tu? Poder do hábito. Aqui eu inicio, deixa eu colocar para apresentação de slides no começo. Aqui eu trouxe um pequeno, o que o dicionário traz sobre o que é hábito, tá? O hábito pelo dicionário, que foi a versão do Mini Aurélio que eu coloquei. Ele tem três significados, né? Mas o que interessa para a gente é o primeiro, que é, no caso, disposição adquirida pela repetição frequente de um ato. Eliane, eu acho que não está compartilhando o slide ainda. Não está? Foi não? Não foi. Tá... Não, está aparecendo sua pasta. Aparecendo sua pasta ali para você abrir, entendeu? Espera aí, então. Está aparecendo para mim que estava compartilhando. Deixa eu ver aqui. Não. E quando você vai compartilhar, ele te dá a opção de você escolher o que você vai compartilhar. Aí você escolheu compartilhar essa tela. Cancela o compartilhamento e inicia de novo escolhendo o PDF. Baixando, está aparecendo para mim basicamente faz Dropbox, arquivos, não sei porque não está aparecendo aqui. Baixando, deixa eu jogar, acho que é porque eu tinha colocado lá na outra pasta. Tela, básico, baixando, continua aparecendo só isso, né? Deixa eu ver aqui. Isso, só está aparecendo só para você abrir, como se você estivesse num documento para abrir alguma coisa assim, enviar para alguém, sei lá. Tenta abrir agora o documento. Eu abri, mesmo assim não está aparecendo para vocês? A gente está aparecendo as pastas. Mexer. Aí agora está congelado a tela. Acho que agora vai, peraí. Foi? Aí, foi. Agora foi. Agora foi. Então, vamos lá. Foi. Apresentação. Aqui. Estão vendo aí? Sim, né? Sim, agora tá.
Tá, então, pelo Mini Aurélio, né? Hábito é uma disposição adquirida pela repetição frequente do ato, uso ou costume, roupagem de frade ou freira, e pela biologia, conjunto das características físicas de um organismo, planta ou hábito arborescente, que o nosso que interessa é o primeiro, né? Disposição adquirida pela repetição frequente de um ato. William James pesquisou isso em 1900 e pouco, 1800 e pouco. E ele falou assim, toda a nossa vida, na medida que tem forma definida, não é nada além de uma massa de hábitos. Ou seja, nós somos frequentemente, toda a nossa rotina, ela é criada por hábitos a partir do momento que ela passa a ter uma forma definida, né? Por isso que a gente definiu. Transformar um hábito não é necessariamente fácil nem rápido, nem sempre é simples, mas é possível. Aqui, no caso, coloca essa situação, por exemplo, principalmente em relação à alimentação, aos maus hábitos que a gente tem, que muitas vezes você sabe que você está fazendo algo que é prejudicial para a sua saúde, que é prejudicial, mas você não consegue muitas vezes mudar, porque vai depender de alguns fatores que muitas vezes acabam dificultando. Mas ele coloca aqui, né, que não é necessariamente fácil, nem rápido, e muitas vezes não é simples, mas é possível, né? Então vai depender da constância também. Aqui fala que o estudo do hábito em si, ele é recente, né? Ele começou mais ou menos em 1990, tem alguns estudos antes, mas de 1990 para cá, que começou a ser um estudo um pouco maior sobre a questão dos hábitos. O hábito, ele é muito interligado com as questões neurológicas, né? Então, aqui inclusive fala, eu trouxe aqui sobre gânglios basais, porque o livro traz, só que eu não vou me aprofundar, porque eu não sou da área médica, né? Então, assim, mas eu vou ler para vocês aqui. Então, no começo dos anos 90, os pesquisadores começaram a cogitar que os gânglios basais talvez pudessem ser essenciais para os hábitos também. Os gânglios basais compreendem um grupo de estruturas que regulam a iniciação do movimento, equilíbrio, movimentos oculares e posturas. Essas estruturas estão fortemente conectadas às outras áreas motoras no cérebro ligadas ao tálamo, através do córtex motor. Os gânglios basais estão também envolvidos nos comportamentos cognitivos, emocionais e têm um importante papel na recompensa e reforço, nos comportamentos aditivos e na formação dos hábitos, né, que é a partezinha que está lá que consta no livro. Então, vê que eu retirei esse texto de um site que fala sobre neurologia, tá? E aí eu ia até trazer uma parte do cérebro que fala sobre isso também, mas eu achei que ia ficar muito complicado, preferi não colocar. Aqui, no caso, ele fala como que são formados os hábitos do indivíduo. Esse foi um primeiro processo que foi encontrado quando eles começaram a estudar. A ciência, como a gente sabe, a maioria das vezes estuda o ser humano inicialmente através dos animais, né? Nesse caso aqui, eles começaram com ratos. Tem rato e tem macaco também no livro falando sobre o rato e sobre o macaco. Eu trouxe só o ratinho aqui só para citar. Aqui no caso do rato, aqui, inicialmente eles fizeram os primeiros testes verificando para o ratinho ele localizar, ele passar no... Sumiu o nome aqui, num caminho lá. Labirinto. Labirinto. Isso, num labirinto, sumiu o nome. No labirinto, né? E à medida que ele vai treinando aquilo ali, ele vai se habituando e fazendo mais rápido, aquela coisa toda. A questão do hábito também, né? O interessante é que, por exemplo, no início do livro, ele conta a história de duas pessoas que tiveram problemas neurológicos, tiveram problema, né, de memória no cérebro, aquela coisa toda. Um teve desde criança e, a partir do momento que fez uma cirurgia, ele
ficou com uma memória muito curta, que ele não conseguia lembrar praticamente de nada. E o outro, que é um senhor que coloca no livro, que ele teve um problema também, só que aí ele começou a esquecer, né, as coisas mais recentes. Só que o que começou a chamar a atenção dos médicos, dos cientistas, foi que mesmo você perguntava uma coisa para ele, por exemplo, onde que era a casa dele? Ele não sabia. Onde que, às vezes, dentro da própria casa, ele não sabia onde que eram determinadas coisas. Só que, a partir do momento, teve um dia que ele e a esposa dele começaram a fazer caminhadas na rua, e ele ia até um determinado local e voltava. E ele fez isso por vários dias, só que sempre indo com a esposa. Um dia, a esposa dele, enquanto estava em casa, ela não se deu conta que ele saiu. E ela não viu, ela achou que ele estava na cozinha ou no banheiro em algum lugar e não viu. Então, aquilo ela se desesperou, foi atrás na rua, procurou saber onde que ele estava e ela não localizou. Aí, quando ela voltou para casa, que ela foi chamar a polícia, ela chegou, ele estava sentado em casa, assistindo a TV. Ou seja, só que perguntando, os cientistas perguntaram para ele depois onde que era a casa dele, aquela coisa toda, e ele não soube explicar. Só que aí um cientista fez o mesmo teste com ele, junto no dia. Ele perguntava, qual que é a sua casa? E ele não sabia responder. Só que ele foi andando, entrou na porta correta da casa dele, sentou na frente e começou a assistir televisão. Aí, a partir daí, eles também começaram a estudar e verificaram que mesmo o cérebro dele estando com problema em relação a algumas coisas, ele, por hábito, ele tinha conseguido chegar na casa dele. E não se perdeu, e chegou lá e assistiu e estava assistindo a TV. Né? E a partir daquele momento que ele foi a primeira vez, sozinho, ele começou a ir todos os dias. No livro também, logo no início também, ele conta a história de uma moça que tinha um problema com bebida, né? Tem também pessoas que têm problema com roer unhas, que são questões também que a pessoa tem aquele hábito ruim. E aí ele vai trazendo algumas situações e resume lá que uma mudança de um hábito deflagrou várias outras mudanças na vida da pessoa. Aqui ele traz a história do ratinho, né? Que eles fizeram os testes lá do ratinho para poder verificar a situação do ratinho. Então ele tinha uma deixa lá, que era um cliquezinho, que eles faziam um barulhinho. E aí, no caso, o ratinho tinha que chegar lá, a passar o coisa, e chegava na recompensa, que era o chocolate, né? Uma parte do livro também fala do caso de uma pessoa que sempre ia na padaria lá comprar um donuts lá no determinado horário. E aí até coloquei aqui, que aí no caso era sempre no mesmo horário. Ele ia no mesmo horário, aí ele saía, ia comprar a rosquinha lá, doce, e depois ele ficava um tempo conversando com alguém na mesa. Né? E aí, no caso, a gente tem esse primeiro ciclo do hábito, né? Aí, no caso, o hábito, primeiro para você formar, no caso, ele tem que ter uma deixa. Aí a deixa é um estímulo que manda o seu cérebro entrar em modo automático. Pode ser qualquer coisa, desde um estímulo visual, uma hora do dia, no caso lá da figura anterior, do rapaz indo na coisa, era o horário. Um horário do dia, ele já tinha aquela deixa de sair para ir comprar o docinho, o donuts, né? Na sequência, o pensamento, uma emoção, ou companhias de pessoas também, que podem ser as deixas. A rotina, né, pode ser física, mental, emocional, e elas podem ser muito complexas e podem ser extremamente simples. No caso da rotina lá do personagem anterior,
A rotina dele era o quê? Ir lá na padaria ou em qualquer outro lugar comprar o donuts. E a recompensa? A recompensa ajuda o cérebro a saber se vale a pena memorizar este loop específico para o futuro. Podem variar desde comida ou drogas, que causam sensações físicas, até compensações emocionais, né? Tais como sentimentos de orgulho ou as autocongratulações, né? Vários tipos de sentimentos, principalmente no caso lá da figurinha anterior, né? A recompensa, a deixa do ratinho era o clique, né? A rotina era ele passar pelo caminho e a recompensa era o chocolatezinho. No caso da segunda figura aqui, que era a deixa, era o horário, um horário pré-determinado. A rotina dele, que era ir para ir na cafeteria. E a recompensa que ele tinha era o quê? Conversar alguns minutos lá na sala, com a mesa do colega dele lá. Uma coisa que, assim, que é bom deixar bem claro, que muitas vezes a gente acha que a gente termina, que a gente desaparece com um hábito ruim, mas, na verdade, ele não desaparece. Você não consegue acabar com ele, tanto que você precisa substituir ele por um outro, mas, na verdade, você não substitui, ele fica lá quietinho, semelhante às células de gordura. Ele dá uma murchadinha e fica lá quietinho. Aí ele coloca aqui, os hábitos nunca desaparecem, de fato. Eles estão codificados nas estruturas do nosso cérebro. Aí isso é uma vantagem e, ao mesmo tempo, uma desvantagem, já que o cérebro não difere hábitos bons de hábitos ruins. No caso, por exemplo, do ser bom, às vezes, assim, você fica muito tempo sem dirigir, um exemplo, mas se você simplesmente esquecesse, você não conseguiria dirigir novamente. Então, o seu cérebro, ele coloca em ação o looping do hábito dirigir. Ou o looping do hábito andar de bicicleta, que é aquele negócio que a gente fala. Você aprendeu a andar de bicicleta, você sempre vai saber andar de bicicleta. Ele traz esse hábito para você. Ao mesmo tempo, os hábitos ruins. Você começou a colocar um hábito saudável ali de alimentação saudável. Mas aí, aquele dia lá, te bateu uma preguiça, você começou a pedir lá no iFood, as gordices. Aí pediu uma segunda vez. E aquilo ali, ele vai começando a trazer aquele hábito ruim de novo. Aí ele coloca aqui, por exemplo, sem os loops dos hábitos, nossos cérebros estariam sobrecarregados. Porque, no caso, são muitas informações que a gente obtém todos os dias, né? E, no caso, o hábito, principalmente, é uma forma de a gente agir no automático, né? Então, você não precisa muito pensar para poder agir. Aqui, fala inicialmente como criar novos hábitos. As duas regras principais, essas regras foram instituídas quando foi criada a Pepsodent. Eu não sei se alguns sabem, mas, por exemplo, o hábito de escovar dente, a gente tem principalmente por causa dessa empresa que começou a divulgar isso lá atrás, nos Estados Unidos, por exemplo. Não tinha hábito de escovar os dentes, eles não tinham hábito, a gente, consequentemente, não tinha, né? E aí, o mercado, né, a indústria, muitas vezes, ela vai colocando hábitos na gente, né? E aí, no caso, primeiro, o que foi colocado? A pessoa que foi lá, ela achou que tinha uma deixa simples. A deixa, no caso aqui, eram os dentes que não estavam brilhando, né? Os dentes claros, escuros. E aí, a rotina, né, seria o escovar os dentes. E a recompensa seriam os dentes mais brilhosos. Só que, inicialmente, isso aqui, eles ainda não eles começaram a tentar vender essa questão do hábito, começou a ter um grande impacto, mas quando eles foram pesquisar posteriormente, tinha uma coisinha a mais. Então, lá, primeiro, ache uma deixa simples e óbvia. Segundo, defina claramente as recompensas. Então, a deixa e a recompensa tem que estar claro.
Aí, no caso, você vai iniciando a formação de um novo hábito. Aqui são os anseios neurológicos, que seria a questão da continuação lá. Infelizmente, eu não achei aqui uma figura fácil do Pepsodent em português para colocar. Esse mesmo desenho aqui, ele vai incluído depois esses anseios que tá ali. E depois, na verdade, não era o que as pessoas gostavam do creme dental, não era, na verdade, estar lá com os dentes brilhando, era o sabor do creme dental, que deixava mais ardida a boca. Então, assim, aí depois eles refizeram a programação da pasta, foram melhorando. Eu vou finalizar o meu slide aqui, mas aí eu vou dar continuação aqui no raciocínio. Aqui, os anseios neurológicos. Aqui, observem na parte da nicotina no cigarro, que a deixa, né, ver o cigarro. Sobre essa questão do anseio, foram feitas também outras pesquisas. Nas pesquisas, nessa foi utilizado o macaco, e o macaco, ele bebia suco, né? Era suco que eles davam para o macaco, e de acordo... Aí tinha essa mesma coisa, deixa a rotina e a recompensa, o que é que o macaco tinha que fazer e qual seria a recompensa dele. Só que aí eles começaram a perceber que o cérebro do macaco começava a ter as mesmas leituras, né? Não sei se é assim que chama, mas vou colocar essa palavra aqui. As mesmas leituras de que quando ele tinha sido recompensado. Então, que eles observaram que o anseio dele pela recompensa já fazia o cérebro dele funcionar como se ele tivesse recebido aquilo. Então, eles colocaram, por exemplo, que que quando o anseio entra, o looping do hábito está sempre funcionando. No caso aqui, a deixa para o cigarro, o anseio seria o anseio de ter a nicotina lá, né? E a recompensa, né? Cada um vê ali o que é que a figurinha representa, né? Mas seria lá o que a pessoa fumante sente quando fuma. No caso ali, na inclusão de um bom hábito, por exemplo, seria a deixa, né? Que muitas vezes você não consegue fazer o exercício físico, porque, por exemplo, é mais fácil chegar e sentar no sofá. Ou é mais fácil levantar e deitar, sentar e ficar assistindo TV. Mas, por exemplo, se você deixa ali a sua roupa, né, já pronta, ou o seu tênis ali, que é aquilo, você visualizando aquilo ali, você já vai lembrar da sua rotina. E aí, no caso aqui, é um anseio pela dose de endorfina e a realização e a recompensa de você ter conseguido fazer chegar, né, ao final. Aí, o que acontece? E com isso, a nossa vida, se a gente for analisar, ela é feita de vários pequenos loopings de hábitos. Então, muitas das decisões, você já se pegou, por exemplo, pensando, depois quando você sai ali do automático, será que eu fechei a porta da minha casa? É meio que automático você sair e trancar a porta. Muitas vezes a gente não costuma prestar atenção nisso, se a gente fechou ou não, porque a gente já faz por hábito, que a gente faz todos os dias. Só que aí, muitas vezes você sai e fica naquela dúvida. Será que eu fechei? Ou será que eu desliguei tal coisa? Mas porque tudo aquilo que você fez já está ali no seu looping daquela coisa, então você não gastou energia do seu cérebro para pensar em fazer aquilo. Aí aqui, no caso, aí vem até aqui uma coisa que eu anotei sobre isso. Né? A maioria das escolhas que fazemos a cada dia pode parecer fruto de decisões tomadas com bastante consideração. Porém,
não são, elas são hábitos. E também no caso assim, em certo momento todos nós decidimos consciente o que iríamos comer e quando sairíamos para comer. Depois paramos de fazer escolhas. Aquilo ali também fica gravado. A grande maioria das pessoas comem da mesma forma, né? Você vai colocar basicamente da mesma proporção, da mesma forma, mesmo formato que você coloca no seu prato. A questão do escovar dentes é uma questão que a gente, normalmente, eles até falam quando você quer testar, fazer coisas diferentes com o cérebro. Você normalmente sempre escova dente da mesma maneira. Outras tantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que são todos hábitos que a gente não vê porque eles já estão ali automatizados. A própria questão de como você chega, entra dentro de casa e você deixa as suas coisas, onde você deixa as suas coisas, são hábitos que você formou através das repetições. O livro ele traz a questão dos hábitos individuais, né, que são esses que a gente tem, né, de como a gente faz as nossas coisas todos os dias, de como, por exemplo, a gente faz esses maus hábitos, né, de fumar, de beber também, de comer em excesso, e como a gente pode imputar os novos hábitos, né? Deixa eu ver se eu já coloquei, acho que esse daqui é o último mesmo. Deixa eu voltar, porque eu acabei colocando bem muitos. E aí, deixa eu ver aqui. Aí é que ele coloca, por exemplo, que ele coloca no livro também que na guerra os soldados eles são muito treinados para poder fazer as coisas tudo através dos hábitos também. Eles são treinados sempre repetindo, para eles não terem que pensar na hora e ter um atraso. O livro traz também a história de um time de futebol que estava perdendo muito, e aí eles também colocaram essa questão de melhorar os hábitos do time, também para fazer várias coisas sem ter que pensar, e de dar o retorno mais rápido, e confiar nos hábitos ali do treinador, né? Eles viam, né? Estudavam, né? As melhores técnicas, né? Claro. E eles iam treinando, e aquilo ali nada mais que repetições. Aí aqui também tem, ó, sobre a questão do adormecer, né? Algumas pessoas falam sobre que tem dificuldade para adormecer. E aí entra, por exemplo, a questão que o Maurício falou há alguns dias, que aí está justamente aqui na resposta. Ó. Você quer adormecer rápido e acordar sem se sentindo bem? Preste atenção aos seus padrões noturnos e ao que faz automaticamente quando acorda. No caso do exemplo do Maurício no dia, foi o quê? Falar que quando a gente vai dormir, né, que a gente fica até tarde assistindo celular, essas coisas. Então, e tudo isso de como você faz todos os dias são hábitos. O que você faz a primeira hora que você acorda? Você se habituou a olhar o seu celular. Você, no caso, a mesma coisa na hora de dormir. Então, são hábitos, por exemplo, que para quem tem problema com sono, que não consegue dormir, são hábitos ruins que a pessoa pegou que estão prejudicando o sono dela. Um outro hábito, que também é um hábito, é a questão de você beber água, né? Também foi falado pelo Maurício no dia aí, da questão. E da apresentação da Bruna na semana passada sobre a questão da gestão do tempo, a gestão do tempo também é diretamente ligada aos hábitos. Ela citou lá sobre a questão de você deixar a sua roupa arrumada no dia anterior. Que eu até questionei, né? Mas você vai estar utilizando o tempo também. Mas aquilo de você deixar preparada a sua roupa todos os dias é para você já vai
ter aquele trabalho ali, aquilo já virou hábito para você, você já vai fazendo automático, na verdade, e no outro dia de manhã você já tem aquele tempo, o seu cérebro não vai gastar energia, que é justamente isso que é uma das funções do hábito, ele evitar que o cérebro gaste energia além do necessário. Aí aqui tem, né, tem até esse exemplo aqui do desenho, eu já até falei, mas eu tinha anotado aqui, vou repetir. Quer fazer com que correr seja fácil? Crie estímulos para transformar isso em rotina. Que a partir do momento que você transforma aquilo ali em rotina, vai ficar muito mais fácil, a cada dia que você for repetindo, vai ficar mais fácil para você fazer, porque aquilo ali já se tornou um hábito. Alguns aqui estão participando do 459, do Pablo Marçal. O primeiro dia lá que você acordou às 4h40 foi um tormento, provavelmente. A partir dos dias que você foi repetindo, aquilo ali já foi ficando mais fácil. Hoje ele falou, por exemplo, de talvez dar um tempinho nas lives de manhã, uns dias. E várias pessoas colocaram lá que agora já não estão nem necessitando mais do despertador, por exemplo, para acordar. Já acordam sozinhas, já estão acostumadas, já estão habituadas. E aí, no caso, para poder para criar um novo hábito, né, você depende de alguns dias, e são dias sequentes. Se você para, ou se você não faz, esse hábito meio que morre, na verdade, né? Você não consegue dar continuidade, você tem que começar tudo de novo. Tem que começar tudo de novo e sendo sequencial. Então, no caso, né, eu já falei aqui, eu tenho anotado, não repetir, no caso, os hábitos, eles têm a deixa, né? Ele tem a rotina e a recompensa. Aí eu estava falando aqui, acho que eu até falei sobre isso também, ao mesmo tempo. Então, a questão, né, de, por exemplo, ele estava falando assim que a questão do hábito ser, ele é muito bom, por um lado, para o cérebro, né, porque ele economiza energia, mas, ao mesmo tempo, é ruim também porque tem hábitos que são muito bons e tem hábitos que são maldição na vida da gente, que a gente não coloca. No caso, o próprio cigarro, que é o exemplo aqui, que é um dos piores hábitos que tem. A cada cigarro que você fuma, você reduz o seu tempo de vida. Então, aqui, e muitas pessoas estão tão no automático ali que vê o cigarro, já tem vontade de colocar o cigarro na boca, então ela já anseia aquilo ali. Então, ela não pensa muitas vezes para fazer aquilo. Aquilo já vem no automático para ela. Você comer comidas gordurosas lá que vão te deixar mais feliz é um outro exemplo também, né? Você já vai ver. Não está aqui, mas eu já vi um vídeo do Pedro Calabresa, ontem até falei sobre ele, e ele é um estudioso da neurologia. E aí ele colocou que, por exemplo, num vídeo dele lá, ele falava que ele percebeu que ele começou a comer muito fast food, né, no dia dele. E aí ele começou a perceber, ele teve que fazer o que o livro fala mais para frente, que é para você achar onde que você tem que saber ali onde que é o clique, né? Aí você tem que isolar as coisas e fazendo ali para ver exatamente. Deixa eu voltar lá no desenhozinho do rapaz aqui. Nesse da cafeteria, por exemplo, o livro traz, eu acho que é esse exemplo. Aí você tem que saber se, no caso aqui, se é o horário, se é a rotina, ou exatamente o que você quer ali naquele momento. Nesse aqui do exemplo, às vezes não é o doce que a pessoa quer, não é o docinho. Às vezes ela só quer levantar da mesa para bater um papo com alguém. Só que aí... Oi? Posso fazer um comentário? Pode fazer. Uma coisa que, assim, eu cheguei agora, tá, gente? Então, não sei se você já falou sobre isso, mas talvez seja pertinente comentar, ou você acrescenta também, se for o caso, mas
Não sei se você falou sobre essa questão do hábito ser ou não intencional, né? Porque eu acho que você está falando justamente não necessariamente o hábito ele é intencional. Ele pode ser, né? Você pode provocá-lo até que ele se torne, né, de fato um hábito. Mas muitas das vezes é o que você está falando, né? Não é intencional e acaba entrando na tua rotina por um motivo que no primeiro momento você até desconhece, né? Sim. Então, nesse caso aqui do exemplo, a pessoa tinha um hábito, né, de determinado horário. Ela saía, ela estava trabalhando, ela saía 3h30, um exemplo ali, né? 3h30, ela levantava, ia até a cafeteria e depois ela ia, parava uns minutinhos na mesa do colega de trabalho. No caso ali, para saber exatamente onde, aí você teria que eliminar, para fazer os testes, se determinado horário, você tinha vontade de fazer aquela mesma coisa. Aí, assim, aí testar. Se era rotina, ele coloca lá no livro para a gente testar cada coisa, tentar fazer as coisas nos horários diferentes, tentar verificar se o que eu quero, na verdade, é o quê? Levantar da minha cadeira. Às vezes a pessoa está trabalhando, que ela quer só levantar ali da cadeira para poder ou conversar, ou, sei lá, fazer qualquer coisa, mas aí, no caso aqui, foi colocada a rotina de ir comprar um donuts. E com isso, a pessoa, o que muitas vezes acontece? Engorda, começa a ter problema de saúde. Né? A questão do hábito intencional, principalmente, é quando você começa a colocar as coisas, porque assim, para poder mudar os hábitos, né? Você vai fazendo, ou no caso, esses hábitos bons que a gente costuma falar, né? Começa a colocar, por exemplo, uma leitura de um livro. E mesmo isso, para quem não é acostumado, é um treino. Então, todos os dias a pessoa tem que fazer um pouco. Todos os dias ela tem que fazer um pouco, porque senão ela não consegue. Derliane, esse é o seu slide? Pode falar. Esse é o último slide? Não, o último é esse aqui. Ah, tá. Porque como a gente já está assim, num horário, eu gostaria que a gente tivesse uma contribuição geral do grupo sobre esse assunto, que é muito interessante. Você está de parabéns. Então, como o assunto ele é um pouco complexo, ele é longo, não dá para falar muita coisa. Então, eu frisei nesses 3 aqui, que é onde dá para ver o que é, nesses menores. Sim. E aí, agora eu estava só pontuando, né, que no caso, que quando você... eu queria só comentar em relação às empresas que utilizam muita... assim, isso não pode ficar de fora. Muitas empresas gastam muita grana para poder investir na pesquisa sobre os hábitos. Como a gente compra, porque a gente tem a forma de comprar. Nós temos hábitos de compra. A questão do creme dental eu coloquei no exemplo ali, que foi inserido através de uma empresa, né, que foi modificando, aí às vezes no livro fala sobre o material de limpeza também, que logo no início ele foi utilizado para tirar odores, mas depois eles mudaram o foco do produto, porque do jeito que ele foi criado, não era exatamente o que tinha feito essa deixa, rotina e recompensa. Então, eles mudaram um pouquinho. E, por exemplo, a Starbucks usa muito a questão dos hábitos para treinar os funcionários e para poder atender os clientes deles. Eles citam no livro a Target, que é uma empresa que pesquisa muitos hábitos dos consumidores e, principalmente, por exemplo, mulheres, às vezes, que nem falaram para ninguém que estão grávidas. Eles já sabem que elas estão grávidas pelas compras. Aí eles começam a fazer o quê? Mandar os folhetos, né? Com os cupons de desconto de produtos para grávidas. Isso é covardia. Produtos para criança, para grávidas e para bebês, né? E aí eles começam a perceber essas coisas. Eles fazem esse tipo de pesquisa através do seu cupom fiscal, do que você compra para eles. Então, acho que é a Target que fala no livro que eles gastaram uma grana preta para poder fazer sistemas que
faz justamente essa busca dos hábitos de compra do consumidor. Aí, por exemplo, muitas vezes você não tem um controle do que tem na tua casa, mas o supermercado lá tem. O sistema deles tem, porque ele sabe quando que você comprou, normalmente, qual é o seu dia, o dia que você compra. Então, e nós temos muito disso, né? A gente tem os dias, tem os tipos de produto que a gente compra. Então, todos são os hábitos. Então, para nós que somos consumidores e também empreendedores, é crucial que a gente entenda sobre hábitos também, para a gente poder utilizar isso no nosso dia a dia. Basicamente, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que eu lembrei. As rotinas eu já coloquei, pode ser simples ou não. A música aqui, que eu queria só colocar sobre a música aqui que fala no livro, eu achei mega interessante, porque às vezes as indústrias da música, eles têm sistema que eles clicam, colocam lá através dos hábitos diários dos consumidores, qual música que vai estourar. E aí, o que acontece? Tem uma que eles tinham colocado lá, que ela ia bombar, né? Só que a música, quando eles fizeram, ela não bombou. E aí, eles não entendiam o porquê, tal. Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram uma artimanhazinha lá, porque o que acontece? É até aquela música Hey Ya. Essa música, ela era diferente do que as pessoas estavam acostumadas na época. E nós, normalmente, olhamos estranho para o diferente. A gente quer ter aquilo que é mais familiar para a gente, né? E aí, o que eles começaram a perceber logo no início? Que quando entrava a música, as pessoas trocavam a rádio, né? O rádio lá do carro, um exemplo. E aí, eles começaram a fazer essa análise e verificaram isso. Aí, o que eles começaram a fazer? Colocar música, às vezes, entre músicas que estavam bombando, né? Já eram músicas que as pessoas estavam acostumadas. E aí, o que eles fizeram? Aí, eles, às vezes, começaram a mudar, colocavam ela no início ou no final, para ver como que ela se enquadrava. E, no final, depois começaram a perceber que as pessoas não estavam mudando mais a frequência do rádio. Quando a música tocava, ou seja, você se habituou a ouvir a música, para você ela não é mais estranha, e aí você começa a ouvir e inclusive a pedir mais vezes a música. E aí a música estourou e ficou um sucesso na época. Então é isso aí, pessoal. Sejamos águia sempre, vamos voar o mais longe que pudermos, e espero ter contribuído pelo menos um pouco aí para vocês. Tá? O assunto ele é um pouco longo. Quem gostar, quem que tiver interesse, que não tenha lido ainda O Poder do Hábito, ele é bom. É um livro um pouco cansativo, assim, que ele fala muito sobre a questão de psicologia também. Então, para quem não é neurologia, né? Quem não é muito acostumado, estranho, então ele às vezes é um pouco coisa, mas é bem bacana a gente entender como esses hábitos influenciam na nossa vida e, principalmente, tentar, ao máximo, substituir os nossos hábitos ruins pelos bons hábitos. Isso aí. É muito bom, Derliane, em cima muito disso bom. aí Tá que eu de queria... parabéns. Tá de Em cima parabéns. disso daí que eu Deixa queria só... dizer... Pode falar. Não, pode concluir, Maurício. Não, o que eu quero dizer é a questão do hábito que ela estava falando aí, de você substituir hábitos ruins por hábitos bons. Uma coisa que a gente, um entendimento bacana é que a gente sabe que o hábito, como ela mesmo disse, é a constância de uma ação. E o nosso cérebro, quando ele recebe essa constância de uma ação, ele passa isso automaticamente para costume, né? Ele incorpora isso, vamos dizer, em linguagem neurológica, de que aquilo ali te promove uma satisfação. Então, uma dica bacana para quando a gente quer que realmente o hábito, realmente a ação se torne realmente hábito,
é você focar naquele prazer que você sente, que no caso, como a Deliane falou, a recompensa, a emoção que você sente de ter feito aquela ação que lhe trouxe uma recompensa. Então, quando você foca o sentimento na recompensa, você cria uma satisfação para o seu corpo, uma satisfação para o seu cérebro. Então, quando você cria essa satisfação cerebral para você, te dá aquele, pô, consegui, bati minha meta, cheguei lá, consegui fazer minha caminhada matinal, consegui cortar o açúcar, consegui não comer doce depois da refeição. Então, assim, isso vai lhe dando prazer. E uma outra estratégia legal também, eu tenho o costume de comer doce depois do almoço. Beleza, você quer comer um doce? O que você poderia fazer que seria mais leve? Uma fruta, uma rodela de abacaxi, uma laranja, tem doce, mas é a sacarose da fruta. E você consegue fazer uma substituição da sobremesa, né? Eu estou falando isso porque eu estou há 14 dias, aliás, vou cumprir 14 dias. Eu já tenho 5, acho que eu já tenho 8 dias que eu estou no desafio dos 14 dias em mudança de hábitos meus. Eu não tinha, eu tinha uma vida muito sedentária. Então eu comecei a caminhar. Todo dia pela manhã eu caminho. É aquilo que a Deliane falou. Você quer fazer mudança de hábito, você bota aquilo que você vai precisar. O tênis, short, a blusa, o fone de ouvido que você vai querer ouvir uma música. Você vai ouvir uma música caminhando, bota música pauleira mesmo, música agitada, música de academia, que vai te estimular a fazer o exercício, vai despertar o seu organismo, o seu cérebro, para você enfrentar o desafio. Vou mentir, não. O início é tenso. Você encarar de uma vida sedentária, você começar a praticar caminhada. Mas nesses 8 dias, é prazeroso quando você alcança os resultados. Em 8 dias, eu já emagreci 4 quilos. Entendeu? Mas, assim, você tem que ter foco. Você tem que ter objetivo. Então, qual a estratégia que eu usei? Qual o prazer que eu tive quando eu vi a minha perda de peso? Qual foi a emoção que eu senti? Então, quando você foca naquela emoção e aquilo vem para você com prazer da conquista, você não para. E já está provado que se você faz 7 dias seguidos, realmente torna hábito. Eu odiava tomar banho frio. Odiava. Até o dia que eu assisti uma vez, nesse horário que a Deliane falou, Pablo Marçal, ele falou, se proponha ao desafio. E eu me propus ao desafio. Levei 1 semana para encarar o desafio. Mas hoje, eu não consigo tomar banho quente. Seja a hora do dia ou da noite, eu só tomo banho gelado. E qual foi o que me despertou de benefício? Mais uma vez, eu foquei no resultado. Eu tenho um problema de coluna. Mas quando eu passei a tomar banho frio, 50% das minhas dores de coluna se foram. Porque quando você sai da cama, você sai com o corpo quente. Quando você entra numa ducha gelada, te dá um choque térmico. E automaticamente ativa a sua musculatura. Metade das minhas dores de coluna sumiram. E você acorda desperto, entendeu? E aí entra, como a Letícia falou que ela começou hoje, entra a aguinha com limão. A aguinha natural com limão em jejum. Que aí você desperta as suas células internas. Externamente, a musculatura com banho frio. Internamente, com água com limão. Ou água normal, né? Quem preferir. O limão é legal para aumentar a defesa, né, do corpo. Tá sem som, Gélis. Tá sem som. Tá desligado o microfone, Angélica. Ah, desculpa, gente. Às vezes eu toco aqui e não vejo. E assim esqueço, aliás. Então, eu queria que a gente colocasse em prática isso. Eu gostaria de deixar duas questões aqui da aula da Deliane, que foi muito legal. Uma é sobre a questão de você se questionar.
isso é bem legal para o nosso crescimento pessoal, para a atitude que a gente tem nas empresas ou nas empresas que nós trabalhamos. Será que os meus hábitos, será que a minha rotina do dia a dia, ela vai me fazer subir um degrau, ela vai me fazer crescer um pouquinho a cada dia? E a questão da gente fazer perguntas para nós mesmos, ela faz com que nós venhamos crescer. Porque quando a gente está ali acostumado e a gente não tem hábito de estar se perguntando, será que é isso mesmo que eu quero? Será que está legal esse trabalho que eu estou fazendo? Será que os meus clientes ou o meu empregador, ele está se alegrando, ele está sentindo que eu sou necessário para ele? Então, isso é muito bom a gente se perguntar. E a outra coisa é uma técnica que, inclusive, lá no aplicativo do Geração de Valor, que eu não sei quem acompanha, mas se vocês não acompanham, eu falo assim, veementemente para acompanhar. Nós temos o Pedro de Abreu, que ele é um neurocientista, e ele fala sobre técnicas de mindfulness, né? Que é sobre atenção plena, né? Eu não sei direito como pronuncia, mas é sobre atenção plena, ou seja, você está presente em todas as suas atitudes, seja escovar o dente, seja comer, seja trabalhar, seja fazer as coisas do dia a dia, você está presente e deixar de ter o automático, né? E eu achei interessante que a Derliane falou que essas questões do hábito é justamente para preservar o nosso cérebro da sobrecarga, e vão ter coisas que a gente tem que ser no automático mesmo, mas tem coisas que nós podemos mudar para melhorar o nosso desempenho, tanto na nossa profissão, quanto nos nossos estudos, quanto na nossa vida de atividade física, como o Maurício falou. Então, eu deixo esse desafio aqui, e eu gostaria de fazer uma pergunta, se tem alguém com alguma história que você gostaria de contar, igual o Maurício falou sobre um hábito que ele tem mudado, em relação ao empreendedorismo, à empresa, ao seu trabalho ou intraempreendedorismo. Alguém quer compartilhar uma história assim para a gente poder concluir a nossa noite aqui da Embaixada? Eu gostaria de compartilhar. Pois fale. Eu, algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu estudei muito sobre O Poder do Hábito, esse livro, porque eu sempre trabalhei com gestão de equipes. Eu tive uma equipe, foi justamente quando eu comecei a ler o livro, que ela era muito desafiadora, porque eles não tinham um gestor, e aí eu cheguei com as minhas regras, né? E eles já tinham hábitos deles. E por cada um viver num canto do país, num estado, e não ter alguém controlando, eles tinham o maravilhoso hábito de todos os dias, às 4:30 da tarde, todo mundo parava de trabalhar. E não tinha ninguém controlando. E aí eu entrei, fui olhando aquilo e eu falei, meu Deus do céu, 4:30 todo mundo acaba. Mas eu não me importo com o tempo de horário que o pessoal trabalha, desde que entregue o que tem que entregar. A minha cabeça funciona assim. E eu tinha relatórios semanais e até diários que eles tinham que me entregar, e eu sofria muito com. Eu tinha que receber até 18 horas para eu poder fazer os meus relatórios. Mas 16h30 a maioria deles sumia, eu ligava, não me atendia, nem nada, e vivia recebendo relatório errado. Se eu todo dia atrasava, tinha problema, e eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer para mudar isso, né? Só que uma coisa que a Derliane falou, e o Maurício falou também, é verdade, e eu quero reforçar, é a questão de, para mudar o hábito, você não, depois que ele fica enraizado ali, né, nos gânglios basais, que são os que vão automatizar um hábito da gente, né? A gente não consegue mais tirar ele. Ele já ficou automatizado. Então, o que a gente tem que fazer é observar qual é o gatilho e qual é a recompensa. Não adianta você querer mudar a rotina. Você tem que focar no gatilho e na recompensa, né? E a recompensa, ela tem mais força do que o gatilho. O gatilho é um start, mas ele sempre vai terminar na recompensa. E qual que era a recompensa da minha equipe naquela época? Ir embora 4:30 da tarde. Ninguém queria trabalhar depois disso. Eu falei, cara, eu não vou conseguir mudar essa recompensa deles. Eu vou ter que mudar a rotina deles de alguma forma que eles me entreguem esse relatório até as 4:30, já que eles querem trabalhar até esse horário. Como para mim nunca importou o horário, eu comecei a fazer uns testes. Como eu não conseguia mudar
a recompensa, e também não estava ali o tempo todo, porque cada um estava num canto do país. Eu não tinha como controlar o dia. Falei, eu vou ter que criar um gatilho de alguma forma que gere uma recompensa para eles de ir embora até as 4h30 com o relatório. E aí eu criei o gatilho que era o seguinte, a gente tinha um grupo, né? E eu tinha uma buzina, aquelas buzinas que fazia pá, gás. E eu botava um áudio e pá, dava aquela buzina. Quem me entregasse o relatório em até 1 hora, a partir do momento que eu ligasse, que eu apertasse a buzina, podia ir embora para casa. Podia parar de trabalhar no dia. Porque para mim o que importava era o relatório feito do dia. Tinha dia que eu apertava a buzina 4 horas da tarde. E o pessoal me entregava, não, porque eles queriam ir embora 4h30. Tinha dia que eu apertava 3h30. Aí eles me entregavam até 4h30. Falei, opa, então eu já entendi que se passar de 4h30 eles não querem. O que eu comecei a fazer, gente? Tinha dia, juro por Deus, eu apertava a buzina 10 horas da manhã. 11 horas estavam os relatórios tudo na minha conta, no meu e-mail. 11 horas. O pessoal, por quê? Porque eu combinei com eles o seguinte, toquei a buzina 1 hora, entregou o relatório, tá todo mundo liberado. Tinha dia que eu sabia que estava tranquilo, então eu criei o gatilho da buzina com eles. Foi uma coisa que me garantiu que entregasse o relatório, né? E aí, lógico, depois eu fui criando vários mecanismos e outras recompensas para que aquele relatório fosse bem feito. Porque vocês imaginam os relatórios que eu recebia, né, gente? Para poder ir embora em 1 hora, né? Mas funciona. E um outro que eu fiz comigo, eu sou fumante. Só que eu fumava muito mais, muito mais. E aí eu comecei a perceber, né? Qual que era a minha rotina, qual que era o meu gatilho do cigarro e qual que era a minha recompensa. E aí eu tentei de várias formas, tentei várias técnicas de, você cortar a cenoura em filetinhos e fumar a cenoura. Várias técnicas. Só que eu percebi que o que me dava a sensação de saciedade não era o fumar em si, não era o tabaco em si, era o hábito de apagar o cigarro. Se eu estava fumando e outra pessoa que fumasse, que fuma também falasse, divide comigo, se a pessoa apagava o cigarro e eu não, eu tinha a sensação que eu não fumei. E aí eu ia lá e acendia outro cigarro. Sabe o que eu fiz? Eu cortei meus cigarros, quase no topo. Porque o que eu precisava era apagar ele, eu não precisava fumar. Eu descobri qual era a minha recompensa, que era o que levava o meu cérebro à sensação de que eu tinha concluído aquela tarefa recompensadora. Eu cortei. Eu diminuí o meu cigarro assim, absurdamente por causa disso. Então, o que eu queria trazer com isso é a questão do você não consegue trocar a recompensa. Você consegue criar outros gatilhos e você consegue transformar a rotina para se atingir aquele gatilho. Mas a recompensa jamais. E por que é tão difícil a gente se desfazer de vícios ou coisas do estilo? Primeiro porque a gente tenta trocar por coisas que não geram aquela recompensa. E não adianta focar no que eu vou mudar, tem que focar no que leva àquela recompensa, igual o Maurício falou. Você não consegue substituir, você pode tirar aquilo, você pode trocar por um doce mais leve, você tem que descobrir algo que te dê aquela mesma sensação, né? E até no livro fala que teve, acho que foi até com a história dos macacos que tomavam suco e tudo, que teve uma hora que eles tinha um gatilho, apertava um botão lá, o macaco sabia que se ele fizesse determinada coisa quando escutasse aquele barulho, o gatilho, né? A deixa, ele ia receber o suco. Aí começaram a trocar o suco por outro. O que o macaco ficou? Quase falei um palavrão. Super frustrado, super nervoso, super irritadíssimo. Por quê? Porque na cabeça dele, tudo aquilo ia levar àquela recompensa que ele não teve. E a mesma coisa acontece com a gente. Se a recompensa é comer doce depois do almoço, é difícil substituir, igual o Maurício falou. É muito difícil, porque a gente está falando justamente da recompensa. É o que, se a gente não tiver, vai causar tanto sentimento ruim, frustração e tudo mais. Então, assim, eu já testei com várias coisas esse poder do hábito, com clientes meus também. Eu tenho clientes que eu tive que trocar totalmente o meu modelo de mentoria, porque eu tinha uma frase no início das minhas sessões, toda sessão eu começava com a mesma frase. E no final eu sempre terminava com a mesma frase. E aí, logo depois que eu fazia essa frase, a gente montava o plano de ação da semana. E eu tive mais de um mentorado que, quando acabou a mentoria comigo, passou um tempo, eles quiseram me contratar de novo.
E eu falei, mas por que se você aprendeu tudo? Ele, Camila, porque sem você eu não consigo fazer. E eu não entendia por que aquilo. Porque a pessoa se mostrou completamente capaz. Mas é porque a minha frase de início e final era a deixa e o gatilho dele. Eu criei aquilo. Eu fiquei 3 meses mentorando a pessoa com a mesma deixa e a mesma recompensa no final, que levava a pessoa a terminar com um plano de ação, colhendo resultados e tudo mais. Então, eu vi que eu tinha criado um hábito benéfico para mim, claro, né? Porque a pessoa ficava querendo me contratar de novo, mas muito ruim para a pessoa e acabava indo contra a minha missão, meus valores e tudo mais, e não era o que eu queria, não era o que eu buscava. Então, para a gente, meu depoimento, isso tudo para dizer assim, para a gente focar realmente no gatilho e principalmente na recompensa. Não tentar ficar mudando a recompensa. Tentar mudar a rotina que te leva àquela recompensa, porque alguma coisa te leva àquela recompensa. Tem que pensar o que é o leva. Se é o cigarro, se é o sair mais cedo, o que você pode fazer para aproveitar mais e ter mais saúde ou mais performance, ou o que for, durante a rotina. Porque a recompensa, depois que criada, não vai conseguir mudar, dificilmente. No livro ele fala isso também, Camila, que você tem que mudar a rotina. Eu acho que eu acabei não falando também, mas eu falei durante o processo algumas coisas, mas ele fala manter a velha deixa e a recompensa e mudar a rotina. Muito bom. Você muda. Derliane, eu quero te parabenizar mais uma vez. Eu amei esse assunto. Muito bom mesmo. E eu quero desafiar. O Demetrios está querendo falar. Oi? Demetrios está querendo falar. Fala, Demetrios. Pode colocar o desafio, depois eu comento. Quero desafiar cada um de nós essa semana, e a gente pode até comentar lá no grupo, para que nós possamos sentir quais são as recompensas no dia a dia que nós temos com os nossos hábitos, e nós vamos ver aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente está almejando em relação a qualquer área da nossa vida, possa ser o cuidado do corpo, possa ser o seu empreendimento, aquilo que você ainda está, sabe aquela questão que você fica batendo na trave, tentando de várias formas e não consegue fazer, não rompe? Então, eu quero desafiar você a pensar em alguma coisa, algum gatilho, algum tipo de procedimento, algum padrão de comportamento que você possa aplicar para criar um hábito, para que você possa vencer nisso que você às vezes está tentando fazer e não consegue. E você vai praticar isso. E vai colocar lá no grupo. Você pode colocar tanto, se você, eu tentei fazer tal coisa, pode colocar seu desafio, que seria se você quiser, e pode colocar tanto se você está fracassando durante a semana, durante o mês, vamos fazer isso, ou quanto se você estiver vencendo. Não, gente, eu consegui fazer isso, eu consegui mudar esse meu padrão de comportamento, substituir um hábito, deixar um hábito ruim menorzinho ali, porque a gente já aprendeu hoje que ele não é simplesmente extinto, né? Que ele é só, a partir do momento que você pratica menos, ele vai ficando num lugar um pouco mais esquecido, porque você tem que substituir por bons hábitos. Vamos fazer isso para a gente poder ficar bem prático aqui a nossa embaixada? Vamos fazer. Topam? Vamos, Demétrio, pode falar. Quero apresentar a vocês o meu amigo Pedro Souza. Ele estava numa outra reunião que se estendeu um pouco mais, por isso ele chegou um pouco no final, nos comentários aqui da palestra, né? Ele é professor, coach, tem uma cowork junto com a esposa e tem uma empresa de marketing também. Massa, muito legal. Ele está com a gente aqui, de Botucatu também. Seja bem-vindo, Pedro. Seja muito bem-vindo. Terça-feira que vem nós estamos aqui todos reunidos novamente. Viu? Eu também tenho um cowork. A gente tem aí uma coisa em comum. Então tá bom, gente. Foi muito produtivo. Alguém quer fazer alguma consideração final? A gente já está no nosso horário. Não? Só uma coisa que eu queria acrescentar. Quem teve a oportunidade de assistir a live ontem do Flávio Augusto com o Marçal, teve um momento que o Flávio virou para o
Pablo Marçal, e falou assim: por que que as suas lives são tão cedo? E o Marçal estava fazendo a live com o Flávio e já estava caindo de sono, né? Porque ele deita cedo. Aí ele falou que era o hábito dele. O hábito dele era dormir cedo, que se tiver festa para chamar ele para ir 11 horas que ele não vai, que não é o tipo dele. Aí o Flávio virou e falou assim: para mim não, eu sou ativo à noite. De dia eu durmo até 8, 8h30, mas a minha produção mesmo está à noite. Então isso é interessante para a gente associar com os nossos hábitos. O que nós somos, o nosso período mais ativo? É manhã, tarde ou noite? Aí você associa os seus hábitos e aí a coisa... É verdade, fala, Maurício. Por isso que eu gosto do questionamento, sabe? Porque, por exemplo, você comentou a questão de tomar banho frio. O Flávio toma banho pegando fogo, ele mesmo fala. Então, claro, a gente sabe que tem as questões fisiológicas, né? Que já são comprovadas, inclusive. Mas cada pessoa, ela vai ter que se questionar e ver o que serve para ela e o que não serve. Eu acho que é isso que vai fazer a pessoa ter essa recompensa, né, para que ela possa continuar aquele hábito. Porque muitas vezes, se eu quero, por exemplo, é a mesma coisa que você calçar um sapato que não é seu, né? Você acaba que machuca, não consegue andar direito. Então, cada pessoa vai precisar encontrar se é o modo do Marçal, se é o modo do Flávio, né? Se é o modo da Angélica, do Maurício. Cada um vai ter o seu próprio modo de fazer as coisas. Por isso que eu gosto muito desse conceito da atenção plena e do questionamento. Inclusive, a atenção plena, para mim, é um desafio muito, muito grande. Eu sou extremamente uma pessoa que faz as coisas no automático. Então, é um desafio para mim diário fazer isso, prestar atenção nesses detalhes, porque como a gente às vezes tem muita coisa para fazer, a gente tem muita coisa que faz no automático. Mas, gente, foi muito legal mesmo. Todos estão de parabéns e na terça-feira que vem a gente está de volta. Obrigada, obrigado, gente. boa Até noite. terça-feira que vem. Obrigado, gente. Ótimo Boa estar noite. com vocês. Como sempre. Parabéns, Eliane. Obrigado por ter aceitado o Deixa eu só fazer desafio. um comentário de uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. É um gatilho que eu criei para o trabalho, que a Angélica perguntou, e eu nem lembrei de falar. Eu passo batom quando eu tenho que trabalhar. Hoje eu vou ter que virar à noite trabalhando. E aí, a sensação que eu tenho quando eu passo batom é que eu estou indo trabalhar. Eu fui lá e passei para dar... Eu tenho imediata a sensação de que eu estou pronta para trabalhar. Isso é um gatilho meu que eu criei, não. Que quando eu menos percebi, eu tinha em relação ao meu trabalho. Alguém tirou foto? Não. Já ia falar isso agora. Vamos Só lembrando que o próximo tema é produtividade com Paulo Silva. Paulo Silva. Vamos tirar foto? Sorrir pra Oi. foto? Tirar você No 3, hein? Quem quer falar comigo? Não, o próximo encontro é com você, né? Isso aí. Só para lembrar. Isso, beleza, isso aí. Obrigado. Letícia. Oi. Tirou foto, Letícia? Tirei. Ótimo. Gente, boa noite. Boa noite, até mais. Boa noite, Tchau. Beleza, Boa noite. beleza, Tchau. pessoal. Valeu. Boa noite. Aquele abraço. Até mais. Nossa, até mais. Tchau.